Primeira Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Quenã, Mahalalel, Ired, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Os filhos de Jafé: Gomé, Magog, Madai, Iavã, Tuval, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomé: Askenaz, Rifá, Torgamá. Os filhos de Iavá: Elixá, Taxis, Quitim, Rodani. Os filhos de Cã: Cush, Misraim, que é Egito, Put, Canaã. Os filhos de Cush: Sevá, Havilá, Savetá, Ramá, Savetercá. Os filhos de Ramá: Shevá, Dedã. Cush gerou Nirode, ele começou a ser valente na terra. Misraim, que é Egito, gerou a Ludim, Anamim, Levadim, Naftuquim, Patrocim, Caluxim, dos quais saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rede, e ao Jebuseu, ao Emorreu, ao Girgazeu, ao Iveu, ao Arqueu, ao Sineu, ao Arvadeu, ao Semarreu e ao Amateu. Os filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uts, Hu, Geter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, Seló gerou a Ever. Ever nasceram dois filhos. O nome de um era Peleg, porque em seus dias foi repartida a terra. O nome de seu irmão, Ioquitã. Ioquitã gerou a Almodade, a Xelefe, a Hassarmavete, a Ieraque, a Odarã, a Uzal, a Dicla, a Eval, a Vimael, Sheval, Fir, Avilá e Ovave. Todos estes eram filhos de Ioquitã. Sem, Arfaxad, Shelá, Evé, Peleg e Reu, Serug, Naô, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael: Nevaiote, Kedar, Adbeel, Mizam, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá e Etur, Nafish, Kedimá. Esses eram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, Ioxã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. Os filhos de Ioxã foram Shevá e Dedã. Os filhos de Midian: Efá, Efer, Hanoc, Avidá, Eldaá. Todos estes filhos de Queturá. Abraão gerou a Isaque. Os filhos de Isaque: Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Yeush e Alã e Corá. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Sefi, Gatã, Kenaz, Tímina, Amaleque. Os filhos de Reuel: Nacate, Zeraque, Chamá e Mizá. Os filhos de Seir: Lotã, Shoval, Sivon, Aná, Disson, Ezer, Dizã. Os filhos de Lotã: Ori, Omã, a irmã de Lotã, Tímina. Os filhos de Soval: Aliã, Manarcate, Eval, Sefi e Omnã. Os filhos de Sivon: Aiá e Aná. Os filhos de Aná: Dizon. Os filhos de Dizon: Arã, Esbam, Itrã e Querã. Os filhos de Eser: Bilhã, Zavã e Acã. Os filhos de Dizon: Uts e Arã. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belabém, filho de Beor, e o nome de sua cidade era de Ravá. Belá morreu, e Iovave ben Zerá de Bosra passou a reinar em seu lugar. Iovave morreu, Uzã da terra dos Temaneus passou a reinar em seu lugar. Uzã morreu, passou a reinar em seu lugar Hadab ben Bendade, o qual feriu Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avit, e Hadad morreu. Sanlá de Masreca passou a reinar em seu lugar. Sanlá morreu, Saul, Reuvote, Hanaá passou a reinar em seu lugar. Saul morreu e Baal-Hanã ben Acbor passou a reinar em seu lugar. Baal-Hanã morreu,
e Hadad passou a reinar em seu lugar. O nome da sua cidade era Pai. O nome da sua mulher era Metavel-ba, filha de Matred, neta de Mesav-Cave. Hadad morreu. Os chefes de Edom foram chefe Tímina, chefe Aliá, chefe Ietete, chefe de Aolibá, chefe de Elá, chefe de Pinom, chefe de Kenaz, chefe de Temã, chefe de Mitzvá, chefe de Magdiel, chefe de Irã. Estes foram os chefes de Edom. Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Aser. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Eterno, que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. Ao todo, os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez: Esrom e Amon. Os filhos de Zerá: Zirim, Etan, Emã, Calcol e Dará. 5 ao todo. Os filhos de Carme: Acã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Os filhos de Etan foi Azariá. Os filhos que nasceram a Esrom e Ramael: Ram, Queluvai. Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salmá, Salmá gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Isai, Isai gerou a Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simá, o terceiro, Netanael, o quarto, Radai, o quinto, Osém, o sexto, Davi, o sétimo, e suas irmãs, Ciceroiá e Abigail. Os filhos de Ciceroiá: Avizai, Joabe, Azael. Avizai deu à luz a Amassa. O pai de Amassa era Ieter, o ismaelita. Caleb ben Esrom gerou a Azuva, sua mulher, e de Ierote. E os filhos dela foram Iesher, Shobab e Ardom. Azuvá morreu e Caleb tomou para si Efrata, que deu à luz Uri jurou a Betsalel. Então Esrom, tendo já 60 anos, tomou por mulher a filha de Maqui, o pai de Gileade, e ela deu à luz a Seguv. Seguv gerou a Iá, que veio a ter 23 cidades na terra de Gileade. Mas Jesur e Arã tomaram delas as favelas de Iaiá e Kenate e suas aldeias, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maqui, o pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Aviá, a mulher de Esrom, deu à luz a Ashur, o pai de Tecoa. Os filhos de Ierameel, o primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito de Buná, Oreã, Otseã, Aiá. Ierameel teve outra mulher, cujo nome era Atará, a qual foi mãe de Onã. Os filhos de Ram, o primogênito de Ierameel, foram Maats, Yamim e Nadav, e Abiú. O nome da mulher de Abiú era Abigail, que ele deu à luz a Aquibã e Molid. Os filhos de Nadav: Seled, Apaim. Seled morreu sem filhos. Os filhos de Apaim: Ish, filho de Ish, Sezã. Os filhos de Sezã: Aclai. Os filhos de Iadá, irmão de Samari, Ieter e Jonatas. Ieter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas: Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Irequimeel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Iarca. E Sezã deu sua filha por mulher, Iarca seu servo, e ela deu à luz a Atai. Atai gerou a Natã, Natã gerou a Zavade, Zavade gerou a Efilau, e Efilau gerou a Obed. Obed gerou a Jehu, e Jehu gerou a Azaria. Azaria gerou a Eletes, Eletes gerou a Elassa, Elassa gerou a Sismai, Sismai gerou a Salom, Salom gerou a Iecamiá, Iecamiá gerou a Elissama. Os filhos de Caleb, irmão de Ierameel: Messá, seu primogênito, que foi pai de Zif, dos habitantes de Marechá. O
pai de Hebron. Os filhos de Hebron, Corá, Tapuá, Requem e Chamá. Chamá gerou a Rancã, o pai de Eurocã, e Eurocã gerou a Samai. Os filhos de Samai foi Maom. Maom gerou a Betsur, Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Motsar e a Gazés. Arã gerou a Gazés. Os filhos de Odai, Regem e Otã, Guerram, Belete, Efá e Shaaf. Mas Marrá, concubina de Caleb, deu à luz a Shefer, e Tircaná deu à luz também a Shaaf, pai de Madmaná. Shevá, o pai de Mabibena e de Givá, e a filha de Caleb foi Axa. Esses foram os filhos de Caleb, Ben-Ur, primogênito de Efrata. Shoval, pai de Kiriat Yarim. Salma, o pai de Bet-Lehem. Aref, o pai de Bet-Gader. E Soval, o pai de Kiriat Yarim, que governou metade de Menuhot, teve filhos. E as famílias de Kiriat Yarim foram os Itreus, os Puteus, os Shumateus, os Miscareus. Destes saíram os Sorateus e os Estauleus. Os filhos de Salmá, os de Betlehem, os Nofatatitas, os Atrot-Bet-Joab, metade de Mataquititas e os Soritas. As famílias dos escrivãos que habitavam em Iabés, os Tiratitas, os Shimatitas, os Sucatitas. Estes são os quineus que descenderam de Ramate, pai da casa de Recab. Capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebron, primogênito de Aminon, de Aionã, a israelita, o segundo Daniel, Quilave, de Abigail, a carmelita, o terceiro Absalom, Ben-Mahá, filha de Talmai, o rei de Jesus, o quarto Adoniá, Ben-Hagite, o quinto Shefatiá de Avital, o sexto Treã de Eglá, sua mulher. 6 lhes nasceram em Hebron, onde reinou por 7 anos e 6 meses. Reinou em Jerusalém por 33 anos. E lhes nasceram em Jerusalém Shimá, Shovav, Natã e Salomão, Shelomo. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram também Ivcar, Elishamá, Elifelete, Noag, Nefeg, Iáfia, Elissama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas. E Tamar foi irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho de Aviá, de quem foi filho de Assá, de quem foi filho de Ieosafate, de quem foi filho de Iorã, de quem foi filho Acasiarru, de quem foi filho Ioash, de quem foi filho Amatsiarru, de quem foi filho Iotã, de quem foi filho Acas, de quem foi filho Isquiarru, de quem foi filho Menesha, de quem foi filho Amon, e de quem foi filho Ioshiarru, Josias. Os filhos de Ioshiarru, Josias, o primogênito de Iohanã, o segundo Ioaquim, terceiro Sidiquiá, o quarto Salum. Os filhos de Ioaquim, Ioniá e Sidiquiá. Os filhos de Ioniá, Assir, Sheletiel, Malquiram, Pedaiá, Senazá e Ecamiá, Oxamá, Nedaviá. Os filhos de Pedaiá, Zerubabel, Shimi. Os filhos de Zerubabel, Massulã e Hananiá. A irmã dele, Shelomite. Achuvá, Oel, Beriá, Assediá e Osabezed, 5 ao todo. Os filhos de Hananiá, Pelatiá, Isaías e Eixaiá, cujo filho foi Refaiá, cujo filho foi Arnã, cujo filho foi Obadias, cujo filho foi Secaniá, e o filho de Secaniá, Semaiá. Os filhos de Deixe, Hatsu, Iglau, Bariá, Neariá e Shafate, 6 ao todo. Os filhos de Neraiá, Elionai, Esquiar,
e Azicrã, 3 ao todo. Os filhos de Elionai, Odaviahu, Eliassib, Pelaiá, Acuviona, Delaiá e Anani, 7 ao todo. Os filhos de Judá, Perez, Esron, Carmi, Shoval, Reia, Ben Shoval, gerou a Iatã gerou a Umai e Lahad. Estas são as famílias dos Saratitas. Esses foram os filhos de Ur, Avietã, Israel, Isma e Desbash, e o nome da irmã deles era Atzlepone, Penuel, pai de Gedor, Ezéio, pai de Ussá. Estes foram os filhos de Ur. O primogênito de Efrata, pai de Betlehem. Assu, pai de Tecoa, tinha 2 mulheres. Elá, Naará, deu à luz a Uzã, Efé, Temem e Ashsiri. Estes foram os filhos de Naará, os filhos de Elá, Sered, Soá e Etnã. Coates gerou a Nuve e Atsoveva, e as famílias de Arbequel, Ben Arum. E Ates foi mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe lhe pôs o nome de Iabete, dizendo: porquanto com tristeza dei à luz. E Iabete invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares, estenderes minhas fronteiras, e a tua mão estiver comigo, e me poupares do mal, para que eu não seja afligido, e lhes conceda o que lhe pedira. Mas ele não estava tudo errado não, viu? Ele tinha ideia interessante. Nesse aspecto ele não estava. Ele não mais. Queluve, o irmão de Shucar, gerou a Mequi, que foi o pai de Esron. Edston gerou a Bet-Rafa, a Pessaá, a Terquinia, que foi chefe de Ir-Nakash. Estes foram os nomes de Recá. Os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraiá. O filho de Otiniel foi Hatate. E Meonotai gerou a Ofra. Serai gerou a Joabe, o chefe de Gei Arachim, Vale dos Artífices, cujos habitantes eram artífices. Os filhos de Caleb, Ben e Efuné. Iru, Elá, Naam. O filho de Elá foi Uquinaz. Os filhos de Ierhalelel, Zif, Zefá, Tiriá, Azarel. Os filhos de Ezra e Eter, Mered, Efé e Alon. E a mulher de Mered deu à luz a Miriam, Shammai e Isbade. O pai de Estimoa, sua mulher judia, deu à luz a Iered, o pai de Gedor, Evé, o pai de Socro, e Ectuel, o pai de Zanoá. Estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered deposaram. Os filhos da mulher de Odiá, a irmã de Nacã, foram pais de Keilá, o carmita. Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Shimon, Amon, Riná, Benhanã, Tilon. Os filhos de Issi, Zoquete, Ben Zoquete. Os filhos de Selá, Ben Judá, pai de Lecap, Lado, pai de Marecha. As famílias de Bet-Avodade, Rabudes, casa dos fabricantes de linho, da casa de Asbeá, como também Loquim e os homens de Cozeva, Ioache e Saraf, que se casaram como Imoab, e Assuv e Lehem. E estes registros são antigos, que eram os oleiros dos habitantes de Netim, de Gedara, e moravam ali a serviço do rei. Os filhos de Simão, Nemuel, Yami, Yarib, Zerac, Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mivsam, de quem foi filho Mishmar. Os filhos de Mishmar, Ramuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Shilime. Shilime teve 16 filhos, 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a sua família, tanto como os filhos de Judá. Eles habitaram em Beer-Sheva, Molada, Atsashual, Bilha, Edsen, Tolad, Betuel, Orma,
Siclag, Bet-Marcavote, Hatsassusim, Bet-Bir e Shaaraim. Estes foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Torquém, Achã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações, as suas genealogias. E Meshovav, Ian, Lec, Yosha, Ben Amatsiah, Joel, Yehum, Ben Yoshiviá, neto de Seraía, bisneto de Aziel, Elioná, Yoquivá, Yoshaiá, Assaiá, Adiel, Esmiel, Benaia, Zizá, Ben Shif, neto de Alon, bisneto de Iedaiá e tataraneto de Shirim, Ben Shemaiá. Estes, registrados por nome, foram príncipes das suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram grandemente. Chegaram à entrada de Gedor até o lado oriental ao vale, em busca de pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto abundante e bom, e a terra era espaçosa, quieta e tranquila. Pois os que antes habitavam ali eram descendentes de Cã. Estes que estão escritos por nome vieram no dia de Ziquiahu, rei de Judá, destruir as tendas e os habitantes que se achavam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. E deles os filhos de Simão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo à frente Pelatiá, Neariá, Refaiá, Uziel, filho de Ishi, e mataram o restante dos amalequitas que havia escapado e habitaram ali até hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Reuben, primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas por ter profanado a cama de seu pai, deu-se sua primogenitura aos filhos de José e Yosef, ben Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura, pois Judá e Erudá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele proveio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Hanoque, Palu, Esrom e Caro. Os filhos de Joel, Shemaiá, seu filho, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Shimi, de quem foi filho Mirá, de quem foi filho Reiá, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, a quem Tiglat-Pilneser, o rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas, e seus irmãos, pelas suas famílias, quando se fez genealogia de suas gerações, foram chefes de Iequiel, Zerá e Arru, Bela, Ben-Azaz, neto de Shema, bisneto de Joel, que habitou em Aroé até Nevo e Baal-Meon. Ao oriente habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agaritas que caíram pela sua mão. E eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Sarra. Joel era o chefe de Safã, o segundo no comando, e Ainai Shafate em Bazã, e seus irmãos, segundo as suas casas paternas, Micael, Mesulam, Shevá, Iorai, Iacã, Ziá, Ever, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abicail, Ben-Uri, neto de Iaorá, bisneto de Gileade, tataraneto de Micael, Ben Ieshishai, neto de Iaodo, Ben Bus. E aqui Ben Avidiel, neto de Guni, era o chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, na terra das aldeias, como também em todos os arredores de Sharon, até seus limites. Todos estes foram registrados
segundo as suas genealogias, no dia que Iotão, rei de Judá, no dia de Iarovão, Jeroboão, rei de Israel. Os Rubenitas, os Gaditas e a tribo de Manassés tinham homens valentes, que traziam escudo e espada, e pesavam o arco e eram treinados para a guerra, totalizando 44.760 soldados. E eles fizeram guerra aos Agaritas, a Ietu, a Nafish, a Nodav, e foram ajudados contra eles, de sorte que os Agaritas e todos quantos estavam com eles foram entregues em suas mãos, porque clamaram a Deus na peleja. E ele lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e também 100.000 homens, pois muitos caíram mortos, porque de Deus era a guerra. E habitaram no lugar deles até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, e multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Emon, Seni e o monte Hermon, e estes foram os cabeças de suas casas paternas: Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odaviá e Adiel, homens valentes, famosos e chefes de suas casas paternas. Porém comeram transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíram de diante deles. Pelo que o Deus de Israel inspirou o espírito de Pu, o rei da Síria, e o espírito de Tilgate-Pilneser, o rei da Síria, que levaram cativos os Rubenitas, os Gaditas e a minha tribo de Manassés, e o transportaram para Halak, Arvor, Ara e para o rio Gozão, até hoje. Os filhos de Levi, Gerson, Querate e Merari. Os filhos de Querate, Aram, Itzhá, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Moisés, Moshe e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Elazar gerou a Pinhas, Pineias, e Pinhas gerou a Abisua. Abisua gerou a Buque, Buque gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraiá, Zeraiá gerou a Meraiote, Meraiote gerou a Amariá, Amariá gerou a Aquituve, Aquituve gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aimaate, Aimaate gerou a Azariá, Azariá gerou a Ionã, Ionã gerou a Azariá, que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão e edificou em Jerusalém. Azariá gerou a Mariá, Mariá gerou a Aquituve, Aquituve gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Salum, Salum gerou a Ilquiá, Ilquiá gerou a Azariá, Azariá gerou a Seraiá, Seraiá gerou a Ioxadac. Ioxadac foi levado cativo quando o Eterno levou em cativeiro Judá e Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor. Capítulo 6. Capítulo 6. Os filhos de Levi, Gerson, Querate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Livre e Shimi. Os filhos de Querate, Aram, Itzam, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Mushi. Essas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson, Livre e seu filho, de quem foi filho Iactã, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Iocat, de quem foi filho Querate. Aminadab, seu filho, de quem foi filho Corá, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Eviasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taacate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uziá, de quem foi filho Salum. Os filhos de Eucana, Amassai, Aquimote. Eucana, os filhos de Eucana, Sofai, seu filho, de quem foi filho Nacate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Ioram, de quem foi filho Eucana. E os filhos de Samuel,
Não, mas eu entendi. Shemuel, Mas eu tenho que dar. Vashni, Joel, seu primogênito, Aviá. Os filhos de Merari, Mali, de quem foi filho Livre, de quem foi filho Shimi, de quem foi filho Zá, de quem foi filho Shimá, de quem foi filho Aguiá, de quem foi filho Assai. Estes são os que Davi constituiu sob o serviço de canto na casa do Eterno. Depois que a arca teve repouso, ministravam com cântico diante do tabernáculo na tenda da reunião, até que Salomão edificou a casa do Eterno em Jerusalém, e exerciam sua função segundo sua ordem. São estes que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos Queratitas, Remã, o cantor que descendia patrilinearmente de Joel, Samuel, Elcana, Hierocã, Eliel, Toá, Suf, Eucana, Macate, Amassai, Eucana, Joel, Azaria, Sefaniá, Tacate, Assi, Eviasif, Gorá, Isrã, Querate, Levi, Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita, e Asaf descendia patrilinearmente de Berequiahu, Shimá, Micael, Baaseia, Malquiá, Etine, Zerac, Adaiá, Etan, Zimá, Shimi, Iercate, Gerson e Levi. À esquerda estavam seus irmãos filhos de Merari, Etan, que descendia patrilinearmente de Quish, Abd, Maluque, Assaviá, Amaciá, Ilquiá, Amitsi, Bani, Shemer, Mali, Mushi, Merari e Levi. Seus irmãos, os levitas, foram designados por todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus, enquanto Arão e seus filhos ofereciam sobre o altar das ofertas de elevação e sobre o altar do incenso para todo o serviço das mais sagradas oferendas, para fazer expiação por Israel. Conforme tudo quanto Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. Estes foram os filhos de Arão: Elazar, seu filho, de quem foi filho Pinhas, de quem foi filho Avisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraiá, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amariá, de quem foi filho Aituve, de quem foi filho Sadoc, de quem foi filho Aquimaates. E esses foram as suas habitações, segundo os seus palácios, em seus limites. Os filhos de Arão, as famílias dos Queratitas, porque foram sorteados primeiro, deram-lhe Hebron, na terra de Judá, e os campos que a rodeiam. Porém, os campos da cidade e suas aldeias deram a Caleb, Ben e Efuné. E os filhos de Arão deram as suas cidades de refúgio, Hebron, livre em seus campos, e Atir, Estimoa e seus campos, e Elés e seus campos, Devir e seus campos, Achã e seus campos, Bet-Semesh e seus campos, e da tribo de Benjamim, Gevá e seus campos, Alemete e seus campos, Anatote e seus campos. Todas as cidades pelas suas famílias foram 13, mas os filhos de Querate e o restante da família da tribo foram sorteadas 10 cidades da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, saíram 13 cidades, das tribos de Isacar, Aser, Naftali e Manassés em Bazã. E os filhos de Merari, segundo as famílias, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e seus campos. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simão e da tribo dos filhos de Benjamim. Essas cidades são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Querate receberam da tribo de Efraim cidades sem limites. Deram das cidades de refúgio Sequém e seu campo, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer e seu campo, e Ioquimeam e seu campo, Bet-Or e seus campos, Aialon e seus campos, Gat-Rimon e seus campos, e da meia tribo de Manassés, Aner e seus campos, Bilã e seus campos, deram aos restantes da família dos filhos de Querate. Na verdade, esse canto é uma comida da favela virada, é isso.
Por isso que não tirou o cargo fóssil para a casa dele. Ele meteu Aos filhos de Gerson deram a família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã e seus campos, Astarote e seus campos, da família de Isacar, Quedesh e seus campos, Dovrat e seus campos, Ramote e seus campos, Anem e seus campos, da tribo de Asser, Massal e seus campos, Abidom e seus campos, Coque e seus campos, Revoque e seus campos, da tribo de Naphtali, Quedesh na Galiléia e seus campos, Amon e seus campos, Kiriataí e seus campos. Ao restante dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Rimon e seus campos, Tavor e seus campos, da além do Jordão, na altura de Jericó, oriente do Jordão, deram da tribo de Ruben, Bezer no deserto e seus campos, Iatsã e seus campos, Quedimote e seus campos, Mefaate e seus campos, da tribo de Gade, Ramote e Gileade e seus campos, Manaim e seus campos, Esbom e seus campos, e Azé e seus campos. Capítulo 7. Os filhos de Isacar foram Tola, Pua e Azul, vestiram 4 ao todo. Os filhos de Tola, Uzi, Refaiá, e Eriel, e Amai, e Avizã, Samuel, chefes de suas casas paternas, da linhagem de Tola, homens valentes nas suas gerações. O número dos dias de Davi foi de... O número nos dias de Davi foram de 22.600. Os filhos de Uzi, Isaraiá, mais os filhos de Israiá, Micael, Obadia, Joel e Ixiá, 5, todos eles chefes, e houve com eles nas suas gerações, segundo suas casas paternas, 36.000 soldados em tropas, pois tiveram muitas mulheres e filhos. Seus irmãos de todas as famílias de Isacar, soldados valentes, todos contados pelas suas genealogias, foram 87.000. Os filhos de Benjamim, Bela, Berre e Iediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá, Etzbom, Uzi, Uziel e Erimote e Iri, 5 chefes das casas paternas, soldados valentes, contados pelas suas genealogias, foram 22.034. Os filhos de Beker, Zemira, Ioash, Eliezer, Elionai, Orim e Erimote, Aviá, Anatote, Alamete. Todos estes foram filhos de Beker. E os contados pelas suas genealogias, segundo as gerações, chefe das suas casas paternas, foram 20.200 soldados valentes. Os filhos de Iediael, Bilcã, e mais os filhos de Bilcã e Eush, Benjamim, Eude, Kenaa, Zetã, Tarshish, Aksacar, todos estes filhos de Iediael, segundo os chefes. Das casas paternas, soldados valentes foram 17.200 que podiam sair no exército para a guerra. E Chupim e Rupim. Os filhos de Ir e Ushim, filho de Asher, os filhos de Naphtali, e Asiel, Uni, e Eser e Salum, filhos de Bilhã. Os filhos de Manassés, Asriel, que teve sua mulher concubina arameia, teve a Maqui, pai de Gileade. Maqui tomou por mulher Julpim e Chupim, a irmã deles, que se chamava Marra. O nome do segundo era Zelofeade. Zelofeade não teve filho. Zelofeade teve filhas. Maacá, mulher de Maqui, teve um filho e chamou seu nome Peresh. O nome do seu irmão foi Seresh. E seus filhos foram Ulã e Requem. De Ulã foi filho Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, Ben-Maqui, neto de Menaché. Sua irmã que reinou teve Isrod, Abiés e Macá. Os filhos de Shemidá foram Aicã, Shequem, Lique e Aniã. Os filhos de Efraim, Shutelac, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Tacate, de quem foi filho Elad, de quem foi filho Tacate, de quem foi filho Zavad, de quem foi filho Shutelac, e Ezé e Elad, os quais os homens de Gate, naturais da terra, mataram, por terem descido para tomar seu gado. E Efraim, seu pai, o pranteou por muitos dias, pelo que seus irmãos vieram para consolá-lo. Depois veio a sua mulher, que concebeu e teve um filho.
no qual ele deu o nome de Beriá. Porquanto chegou à sua casa numa época de problemas, sua filha foi Xerá, que edificou a Bet-oro, a baixa e a alta, como também a Uzé-Xerá. Foi seu filho Refaque, como também Resef, a quem foi filho de Telaque, de quem foi filho Tacã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elissama, de quem foi filho Non, de quem foi filho Josué. As suas possessões e as suas habitações foram Betel, suas aldeias, e ao oriente, Naarã e ao ocidente, Gezer e suas aldeias, e Sequém e suas aldeias, e até Aiá e suas aldeias, e próximo aos filhos de Menaché, Bet-Seã e suas aldeias, Taná e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Desses lugares habitaram os filhos de José e Josef ben Israel. Os filhos de Aser, Imna, Isva, Isvi, Beriá, Seraque, irmã deles. Os filhos de Beriá, Ever, Malquiel, este foi o pai de Bizate. Ever foi pai de Iaflet, Shomer, Otã, Shuá, irmã deles. Os filhos de Aflet, Passã, Bicael, Asvate, estes foram os filhos de Iaflet. Os filhos de Shemer, Shomer, Aqui, Rogá, Rubá, Arã. Os filhos de seu irmão, Elém, Sofã, Imna, Celeste e Amão. Os filhos de Sofã, Suá, Hanefer, Suá, Beri, Irã, Beser, Rod, Chamá, Shilchá, Itrã e Berá. Os filhos de Ieter, Iefuné, Pispa e Ará. Os filhos de Ulá, Ará, Aniel, Itziá. Todos esses foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, soldados escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e o número deles contados, segundo suas genealogias, para o serviço de guerra, foi 26.000 homens. Capítulo 8. Biniamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel, o segundo, de Aquiraque, o terceiro, de Noá, o quarto, de Rafá, o quinto, de Belá teve estes filhos: Adá, Gerá, Abiúde, Avisuá, Naamá, Acoá, Gerá, Chefufã e Urã. Estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes das casas paternas dos habitantes de Gevã, e foram exilados para Managate. Naamã, Quiá e Gerá, os exilaram. Foi ele pai de Uzá, e Aicude, e Caraim teve filhos na terra de Moabe, depois que foram exilados. E Uzi e Baará eram suas mulheres. E Odeste, sua mulher, teve Joabe, Siviá, Meshá, Malcã, Yeudes, Xaxiá, Mismá. Estes foram seus filhos, chefes de casas paternas. De Uxim teve Abitur, Elpaal. Os filhos de Elpaal, Ever, Nishan, Shemed, que edificou Ono, Lod e suas aldeias, Beriá e Shema, que foram os chefes das casas paternas, os habitantes de Ajalon, os quais afugentaram os habitantes de Gate, Aiô, Sazaque, Ierimote, Zevadiá, Arade, Eder, Micael, Ispa e Oá. Estes foram os filhos de Beriá, Zevadiá, Messulom, Isqui, Ever, Ishmeriá, Isliá e Joabe. Estes foram os filhos de Elpaal, Iaquim, Zirim, Zavide, Elienai, Siletai, Eliel, Adaiá, Beraiá, Shirate. Estes foram os filhos de Shimi, Ispam, Ever, Eliel, Avidom, Zeri, Anã, Ananiá, Elã, Antotiá, Ifdeia, Penuel. Estes foram os filhos de Sachac, Xanxerai, Shecariá, Ataliá,
Ieriash, Eliá, Zirim. Estes foram os filhos de Ioram. Estes foram os chefes das casas paternas, segundo as suas gerações, os chefes, estes habitantes em Jerusalém. Em Givon habitou o pai de Givon, cuja mulher se chamava Maacá, e seu primogênito Abdon. Depois Sur, Kish, Baal, Nadav, Gedor, Aiu, Zeger, Miclote, Jeroashima. Também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos. Ner gerou a Kish, Kish gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquishua, a Vinadav, a Esbaal. Os filhos de Jonas foi Meribaal, Mefibosete gerou Mirra. Os filhos de Mirra foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás gerou Iodã, Iodã gerou Alemete, Asmevat, Zirim gerou a Motsa gerou a Biná, que foi filho de Rafá, que foi filho de Elassá, de quem foi filho Adseel. Adseel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricam, Bocro, Ismael, Seraiá, Obadias, Anã. Todos estes foram filhos de Adseel. Os filhos de Aser, seu irmão, Ulã, seu primogênito, e Eush, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulã foram homens valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram os filhos de Benjamim. Capítulo 9. Todo Israel traçou sua genealogia, que estão escritas no livro dos reis de Israel, e Judá foi exilado para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros a se restabelecerem nas suas heranças e nas cidades foram de Israel os sacerdotes, levitas e os netinitas. E alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai ben Amiúde, neto de Orim, bisneto de Irim ben Bani. Dos filhos de Peretz ben Judá. Dos Shilonita, Assai, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerás, e Etuel e seus irmãos. 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salum ben Messulam, neto de Odaviá ben Asenuá. Iveneá ben Hieroham, Elá ben Uzi, neto de Mirim. Mesulam ben Shefatiá, neto de Reuel ben Ivaná, seu irmão segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes das casas paternas, segundo as casas de seus pais. Os sacerdotes Iedaiá, Ieorif, Iaquim, Azariá ben Ilquiá, neto de Mesulam, bisneto de Sadoc, tataraneto de Meraiote ben Utuve, regente da casa de Deus. Adaiá ben Ioram, neto de Pazu ben Malquiá, Assai ben Adiel, neto de Iaxera, bisneto de Messulam, tataraneto de Meshileme ben Yemer, bem como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas. 1760. Homens capacitados para o serviço da casa de Deus, e dos levitas Shemaiá ben Acuv, neto de Azcam, bisneto de Avaiá, dos filhos de Merari. Baque, Bacar, Eresh, Galau, Mataniá ben Mirá, neto de Zirim, ben Azar. Obadias ben Shemaiá, neto de Galau, ben Iedutum, e Berequiá, ben Azar, neto de Eucana, morador das aldeias netofatitas. Foram guardiões dos portões, Salu, Actuve, Talmum, Aquimã e seus irmãos, sendo Salum chefe, e até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava a oriente. Estes foram os guardiões dos portões para os acampamentos dos filhos de Levi. Salum ben Coré, neto de Eviazar, ben Corá, e seus irmãos da casa de seus pais, os Corquitas, estavam encarregados do serviço como guarda da entrada da tenda, como seus pais também tinham sido encarregados do acampamento do Eterno, sendo guarda da entrada. Pinhas ben Eleazar,
era o guia entre eles no passado, e o Eterno estava com ele. Zacarias ben Meshelemiah guardava a porta da tenda da reunião. Todos estes escolhidos para serem guardas das entradas foram 212. Foram contados por suas genealogias nas suas aldeias. Davi e Samuel vidente os constituíram nos seus respectivos cargos. Eles e seus filhos eram responsáveis pelas portas da casa do Eterno, a casa da tenda como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com ele, pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras do tesouro da casa de Deus. E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a sua guarda estava entregue a eles, e tinham o encargo de abrir com a chave os portões de cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois estes eram trazidos, contados e tirados. Outros estavam encarregados dos vasos de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Os que manipulavam as especiarias, os filhos dos sacerdotes. Matitiá, um dos levitas, primogênito de Salom, o corita, estava encarregado de tudo o que se cozia nas frigideiras. E de seus irmãos, entre os filhos dos queratitas, alguns tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem a cada Shabá. Estes são os cantores, chefes das casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outro serviço, porque de dia e de noite se ocupavam daquele serviço. Estes foram chefes das casas paternas dos levitas em suas gerações, e estes habitavam Jerusalém. E em Givon habitou Iel, o chefe de Givon. O nome da sua mulher era Maaca. Seu filho primogênito era Avidom. Depois de Sur, Quish, Baal, Ner, Nadav, Gedor, Aiacô, Zacarias, Miclote. Miclote gerou a Simão. Também estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Ner gerou a Quish, Quish gerou a Saul, Saul gerou a Jonas, a Malquiachu, a Abinadab e a Esbaal. O filho de Jonathan foi Meriv, Baal, Mefibosete, e Meriv Baal gerou a Mirra. Os filhos de Mirra, Pitom, Meleque, Tareá. Acas gerou a Iará, Iará gerou a Lemete, Asmavete, Zirim gerou a Mitzá, Motzá gerou a Piná, de quem foi filho Refaiá, de quem foi filho Elassá, de quem foi filho Atseel. Atseel teve 6 filhos, cujos nomes são Azricã, Bocru, Ismael, Xeraiá, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Atseel. Capítulo 10. E os filisteus lutaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus se aproximaram de Saul e de seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas, Abinadab e Malquishuá, os filhos de Saul. A batalha se agravou contra Saul, e os flecheiros o encontraram, e ele temeu os flecheiros. E Saul disse ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e me atravessa com ela, para que não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o escudeiro não quis, porque temeu. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo seu escudeiro que Saul estava morto, ele também se lançou sobre a sua espada e morreu.
Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e morreu também a sua casa juntamente. Todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel fugia e que Saul e seus filhos estavam mortos. E eles abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. Então o despojaram, tomaram sua cabeça e suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor para anunciá-la a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seus deuses, e pregaram-lhe cabeça na casa de Dagon. Mas quando toda Yahvé de Gileade ouviu tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, levantaram-se todos os homens valorosos, tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos e trouxeram a Yaveste, sepultaram seus ossos debaixo da tamargueira em Yaveste, jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Eterno, porque não havia guardado a palavra do Eterno e também porque buscou a necromante para consultar. E não buscou o Eterno, pelo que o matou e transferiu o reinado a Davi, Ben-Yashai. Capítulo 11. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Também no passado, quando Saul ainda era rei, eras tu que liderava Israel. E o Eterno teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom perante o Eterno, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Eterno através de Samuel. Então Davi com todo Israel partiu para Jerusalém, conhecida também como Iebus, e estava ali os jebuseus, habitantes da terra. Os habitantes de Iebus disseram a Davi: Não entrarás aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sion, que é a cidade de Davi. E Davi disse: Todo aquele que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Joabe ben Seruiá subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada cidade de Davi, e construiu a cidade em redor do aterro ao lado da muralha, para dentro, e Joabe restaurou o resto da cidade, e Davi ia crescendo, e o Eterno dos Exércitos estava com ele. Estes são os chefes dos valentes de Davi, que se fortaleceram muito com ele no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei conforme a palavra do Eterno, no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi. Joabe ben Raquimone, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou de uma só vez. Depois dele, Elazar ben Dodô, o Acorrita, um dos 3 valentes. Eles estavam com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se juntaram para a batalha, e onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo e o defenderam, e mataram os filisteus. E o Eterno realizou uma grande salvação, e 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para ter com Davi na caverna de Adulã, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. E Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Betlehem. E Davi teve um desejo e disse: Quem me der beber água da cisterna que está junto ao portão de Betlehem. Então aqueles 3 irromperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto ao portão de Betlehem, pegaram-na e a trouxeram a Davi, mas Davi não quis beber, e derramou perante o Eterno, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa, porventura beberia eu do sangue dos homens que arriscaram suas vidas para trazê-la? E não quis bebê-la. Isso fizeram 3 dos valentes, e Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos 3. E ele
alçara a sua lança contra 300 cadáveres, e era o mais famoso dos 3. Ele era mais nobre do que os outros 2, pelo que foi feito chefe deles, porém não chegou à trinca principal. Benaia ben Joada, filho de um homem valoroso de Cabsel, autor de grandes feitos, foi quem feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e feriu um leão dentro de uma cova num dia de neve. Havia ferido também um egípcio, homem de grande estatura, de 5 cúbitos. O egípcio tinha na mão uma lança cuja empunhadura parecia um pau de tear, mas Benaia desceu contra ele. Com um cajado arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia ben Jehoiada, pelo que ficou deveras famoso entre os 3 valentes. Era o mais nobre dentre os 30. Porém, a trinca principal não chegou. E Davi o pôs no seu conselho. Os valentes do exército, Azael, irmão de Joabe, Eucanã ben Dodô de Betlehem, Shamote o Arorita, Eletes o Poloneu, Aviés o Anotita. Os valentes do exército, Azael, irmão de Joabe, Eucanã ben Dodô de Betlehem, Eletes o Peloneu, Aviés o Anotita, Ilai o Acorreu, Helder ben Baaná o Netofatita, Benaia o Piratonita, Aviel o Arvatita, Eliquibá o Chalfoneu, Ionatã ben Sag o Aratrita, Elifal ben U Acaial Peloneu, Naarai ben Esbai, Micbá ben Agri, Naarai o Berotita, escudeiro de Joabe ben Seruia, Gareve o Itreu, Zavade ben Aclai, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Ioshafate o Mitnita, Chamá e Iel, filho de Rotam, o Aroerita, Shamote o Aroerita, Ira ben Iquizé, Tecoíta, Siebai o Uzatita, Marai o Netofatita, Itai o Ribai, de Giva dos filhos de Benjamim, Urai do ribeiro de Gaash, Asmaved, Barumeu dos filhos de Achem, o Gizonita, Ayá ben Shahá o Aratita, Efé o Meretita, Esron o Carmelita, Joel irmão de Natã, Seleque o Amonita, Seruia, Uriá o Iteu, Adiná ben Cisá o Rubenita, Hanã ben Marra, Uzá o Asteratita, e Ediel ben Shirim, e Olá ben seu irmão o Tistita, e Erivai e Ioshavaiá, filhos de Eunaã, Eliel Oved, Eliel o Macavita, Itimá o Moavita, e Aciel o Metsovaita. Capítulo 12. Estes são os que vieram a Davi a Ziclag, quando ele ainda se escondia de Saul ben Quish, e eram os valentes que o ajudaram na guerra. Eram arqueiros que usavam tanto a mão direita como a esquerda para tirar pedras com fundas e disparar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, chefe, Ioash, filho de Shema, Givatita, Iaziel, Pelete, os filhos de Asmavet, Berá e Euá, o Anotita, Ismaiá, o Givonita, valente entre os 30 e capitão deles, Jeremias, Iaxiel, Iocanã, Iosavade, Gedaratita, Eluzai e Erimote, Bealiá, Shemariahu, Shefatiahu, Arufita, Eucana, Ishiahu, Azarel, Iozer, Iashovã,
os Coritas, Ioelá, Zevadiá, filho de Ierocã, de Guedude, dos Gaditas, se passaram para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seu rosto era como o rosto dos leões, e eles eram tão ligeiros como coração sobre os montes. Ezer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Misná, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Yohanã, o oitavo, Elisvade, o nono, Jeremias, o décimo, Maqubanai, o 11º. Estes foram os chefes do exército dos filhos de Gade. O menor valia por 100, o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os vales ao oriente e ao ocidente. E vieram alguns dos filhos de Benjamim de ajudar Davi à fortaleza. Davi saiu-lhes ao encontro e disse: se vieste a mim pacificamente para me ajudar, meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, o capitão dos 50, que disse: nós somos teus, Davi, e contigo estamos, ó filho de Isai. Paz, paz para ti, paz para os que te ajudam, pois teu Deus te ajuda. Davi os recebeu, os fez chefe de tropas. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi. Foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não os ajudou, pois os príncipes dos filisteus decidiram mandá-lo embora, dizendo: pagaremos com nossas cabeças, pois ele se passará para Saul, seu senhor. Ao retornar a Siclag, passaram para ele de Manassés, Adinah, Iosavade, Ediel, Micael, Iosavade, Elihu, Siletai, chefes dos milhares dos de Manassés, e estes ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram soldados valentes e foram chefes do exército. Dia a dia corriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Estes são os números dos chefes armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Eterno. Dos filhos de Judá, que trazia escudo e lança, 6.800 homens armados para a guerra. Os filhos de Simão, 700 soldados valentes para a guerra. Os filhos de Levi, 4.600. E Jehoiadá, que era chefe da casa de Arão, com ele 3.700. Sadoc, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, pois até então a maior parte deles mantinham-se fiel à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, homens de nome, nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, designados nominalmente para vir a coroar Davi. Dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, estendidos na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, todos seus irmãos sob suas ordens. Zebulon, 50.000, dos que podiam sair no exército, ordenados para a batalha, com todas as armas de guerra, preparados para ordenar a batalha com total lealdade. De Naphtali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 soldados, com escudos e lanças. Dos Danitas, 28.600 soldados, preparados para ordenar a batalha. De Assé, 40.000, dos que podiam sair do exército e ordenar a batalha. Da outra margem do Jordão, dos Rubenitas, Gaditas, da minha tribo de Manassés, 120.000 soldados, com todo tipo de instrumento de guerra para lutar. Todos estes homens de guerra que sabiam ordenar a batalha vieram a Hebrom com interesse de coração, para constituir Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel estava de um só coração para constituir Davi rei. E estiveram ali com Davi
3 dias comendo e bebendo, pois seu irmão lhes tinha preparado as provisões. Também da vizinhança, e mesmo desde Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre os jumentos, camelos, mulos e bois, pão, provisões de farinha, pasto de figos, cachos de passas, vinho e azeite, pois o gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. E Davi consultou os capitães de 1000 e de 100, todos os capitães. E Davi disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isso vem do Eterno vosso Deus, enviemos mensageiro por toda a parte aos nossos outros irmãos, que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer a arca do nosso Deus para nós, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então Davi convocou todo Israel, desde o ribeiro do Egito até a entrada de Ramate, para trazer de Criate Jearim a arca de Deus. E Davi com todo Israel subiu a Baalá, a Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual é denominada pelo nome do Eterno, que habita sobre os querubins. E puseram a arca de Deus numa carroça nova, tirando-a da casa de Abinadab. E Aiô conduziu a carroça. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, cantando e tocando harpa, saltérios, tambores, símbolos e trombeta. Ao chegarem à ilha de Quidom, Uzá estendeu sua mão para segurar a arca, porque os bois a sacudiam, e a ira do Eterno se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. E ele morreu lá perante Deus. E Davi se contristou pelo Eterno haver interrompido e atingido a Uzá, e chamou aquele lugar de Peretz Uzá, rompimento de Uzá, até hoje. E Davi temeu a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? E Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi. E então Davi levou a casa de Obed-edom, o Giteu, e a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E o Eterno abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Capítulo 14. Huram-Irã, rei de Tiro, mandou mensageiro a Davi e madeira de cedro, pedreiro, carpinteiro, para que ele edificasse uma casa. Então Davi percebeu que o Eterno tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda outras mulheres em Jerusalém e teve mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos que lhes nasceram em Jerusalém: Shamuá, Shovav, Natã, Salomão, Ivar, Elishuá, Elpeled, Noga, Nefeg, Yáfia, Elissama, Beeliada, Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre todo Israel contra ele, todos subiram para guerrear contra ele. E Davi ouviu e logo saiu contra eles. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou a Deus, dizendo: devo lutar contra os filisteus, entregá-los-á na minha mão? E o Eterno lhe disse: lute, porque eu os entregarei na tua mão. E os filisteus subiram a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E Davi disse: por minhas mãos Deus rompeu os meus inimigos, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, planície de rompimento. E deixaram lá os seus deuses, que por ordem de Davi foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale. E Davi tornou a consultar a Deus, que lhe respondeu: não lute, e sim rodeie por trás deles. Venha contra eles defronte das amoreiras. E quando ouvir um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás para a guerra, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o acampamento dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado,
e ferir o exército dos filisteus, desde Givon até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por toda aquela terra, e o Eterno pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Capítulo 15. Davi fez para si casas na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Então Davi os elegeu para levarem a arca do Eterno e servirem-o para sempre. Então Davi convocou todo Israel a Judá para fazer subir a arca do Eterno ao lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Querate, Uriel, príncipe, e 120 de seus irmãos, dos filhos de Merari, Aziel, príncipe, 220 de seus irmãos, dos filhos de Jesse, Joel, príncipe, 130 de seus irmãos, dos filhos de Elitsefã, Shemaiah, príncipe, 200 de seus irmãos, dos filhos de Hebron, Eliel, príncipe, 80 de seus irmãos, dos filhos de Uziel, Aminadab, príncipe, 112 de seus irmãos. Então Davi chamou os sacerdotes Sadoc, Abiatar, e os levitas, Uriel e Azaiá, Joel, Shemaiah, Eliel e Aminadab. Disse: Vós sois o chefe das casas paternas entre os levitas, santificai-vos e vossos irmãos, a vós e a vossos irmãos, para que façais subir a arca do Eterno, e o Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei, porquanto da primeira vez os não a levaste, o Eterno vosso Deus rompeu uma brecha em nós, porque não buscamos corretamente. E os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazerem subir a arca do Eterno Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre seus ombros pelas varas que nelas havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Eterno. E Davi ordenou aos príncipes dos levitas que designasse alguns dos seus irmãos como cantores para tocarem com instrumentos musicais, saltério, arco e símbolos, e levantarem vozes com alegria. Os levitas designaram, pois, a Emã ben Joel, dos filhos de Asaf, ben Beriquiahu, e dos filhos de Merari e seus irmãos, Etan ben Uxerhu, e com eles estavam seus irmãos da segunda ordem, Zecariahu ben Yaziel, Shemiramote, Iequiel, Uni, Eliabe, Beniahu, Maceiahu, Matitiahu, Elifelihu, Miquiniahu e Obed-edom e Eiel, os porteiros. Assim os cantores Emã, Asaf, Etan se faziam ouvir com símbolos de cobre. Zacarias, Aziel, Shemiramote, Iequiel, Uni, Eliabe, Maceiahu, Benaiahu com saltério do tipo Alamote, Matitiahu, Elifeliahu, Mequeniahu, Obed-edom, Eiel e Azaziahu com harpa do tipo Sheminite para o condutor. Reniahu, príncipe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e dirigia, porque era entendido, enquanto Beriquiá e Eucana eram os porteiros da arca. Shebaniahu, Iosafã, Netanel, Amassai, Zerahiahu, Banaiahu, Eliezer, o sacerdote, tocavam os trombetas perante a arca de Deus, enquanto Obed-edom e Eiá eram os porteiros da arca. Então Davi, os anciãos de Israel, os capitães de 1000, foram com alegria buscar a arca da aliança do Eterno na casa de Obed-edom. E por Deus haver ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Eterno, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido com um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e juntamente com eles Benaniá, diretor dos cantores de Davi, levava também sobre si um éfode de linho. Assim, todo Israel fez subir a arca da aliança do Eterno com júbilo, ao som do chofar, de trombeta e símbolo, juntamente com saltério e éfode. E quando a arca da aliança do Eterno estava chegando à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, ao ver Davi dançando, brincando, desprezou-o no seu coração.
Capítulo 16. Trouxeram a arca de Deus e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Ofereceram ofertas de elevação e ofertas de paz perante o Eterno. Quando Davi acabou de oferecer as ofertas de elevação e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Eterno e repartiu a todos em Israel e a cada um, tanto homem como mulheres, um pão, um bom pedaço de carne e um odre de vinho. Designou alguns dos levitas por ministros perante a arca do Eterno, para lembrarem, agradecerem e louvarem o Eterno, Deus de Israel. Asaf como chefe, Zacarias como seu segundo, Eiel, Shemiramote, Yeiel, Matitiá, Eliabe, Benaiahu, Obed-edom e El, com saltérios e harpa, e Asaf se fazia ouvir, com símbolos, e Benaiahu e Azael, o sacerdote, tocavam trombetas continuamente perante a arca da aliança de Deus. Nesse mesmo dia, Davi ordenou que Asaf e seus irmãos dessem graças ao Eterno assim: louvai ao Eterno, proclamai o seu nome, divulgai entre as nações seus feitos, entoai-lhes cânticos, salmodiai-lhe meditai em todos seus prodígios, senti-vos glorificados em seu santo nome, que se alegre os corações dos que buscam o Eterno. Buscai o Eterno a sua força, sim, buscai a sua presença continuamente. Recordai os prodígios que ele tem feito, seus atos maravilhosos e os juízos da sua boca. Ó vós, semente de Israel, seu servo, ó vós, filhos de Jacó, seus eleitos, pois ele, o Eterno, é nosso Deus, e em toda a terra são cumpridas suas sentenças. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da promessa empenhada a 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, que confirmou a Jacó com lei imutável e a Israel com a aliança eterna, proclamando: a ti darei a terra de Canaã, que é da vossa herança, quando não passava de um pequeno número estrangeiro daquela terra. E peregrinavam de nação em nação e de um reino a outro povo. A ninguém permitiu oprimir-os, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Eterno, a vós, habitantes de toda a terra, proclamai a cada dia a salvação que dele provém. Exaltai entre as nações a sua glória, e entre os povos seus feitos maravilhosos. Porque grande é o Eterno e digno dos mais altos louvores. Ele é reverenciado acima de todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são apenas ídolos, enquanto o Eterno é Criador dos céus. Honra e majestade estão à sua frente, há força e alegria no seu lugar. Rendei ao Eterno a família das nações, rendei ao Eterno glória e força, rendei ao Eterno a glória do seu nome. Trazei oferendas e vinde perante ele. Prostrai-vos ao Eterno na beleza da sua santidade. Trema perante ele toda a terra, exceto também que ele firmou os alicerces dela, para que não se abale. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, anunciar entre as nações o eterno reino. Quebrando o mar em toda a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nela há. Então se rejubilarão as árvores do bosque perante o Eterno, pois eis que ele vem para julgar a terra. Louvai o Eterno, porque ele é bom, eterna a sua misericórdia. E dizeis: salva-nos, ó Eterno, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu nome e dediquemos glorificações em teu louvor. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, de geração em geração. Então todo o povo disse amém, e louvou ao Eterno. E Davi deixou ali a arca da aliança do Eterno, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a exigência de cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos, 68 ao todo. Obed-edom, Ben e Edutum, Ossá, para serem guardiões dos portões, e deixou Zadok, sacerdote, seus irmãos. Os sacerdotes diante do tabernáculo do Eterno, no grande altar que havia em Guilom, para oferecerem ofertas de elevação ao Eterno,
continuamente pela manhã até a tarde, todo o altar das ofertas de elevação, e isso segundo tudo que está escrito na lei do Eterno. Tinha Israel, e com eles estava Emã e Edutum e os demais escolhidos que tinham sido nominalmente designados, para darem graças ao Eterno, porque a sua benignidade dura para sempre. Estava Emã e Edutum encarregados das trombetas, dos símbolos, para os que haviam de tocar, e dos outros instrumentos, para os cânticos de Deus, e os filhos de Edutum estavam à porta. Então todo o povo retirou, cada um para a sua casa. Davi voltou para abençoar a sua casa. Capítulo 17. E estando Davi assentado em sua casa, disse ao profeta Natã: enquanto eu moro numa casa de cedro, da arca da aliança do Eterno está numa tenda. Então Natã disse a Davi: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Mas naquela noite veio a palavra de Deus a Natã, dizendo: vai, diz a Davi meu servo, assim disse o Eterno: tu não me edificarás uma casa para minha habitação, porque em nenhuma casa habitei desde o dia em que fiz subir Israel até hoje, mas fui de tenda em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que tenho andado com todo Israel. Porventura falei alguma palavra com algum dos juízes de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me construíste uma casa de cedros? Agora, assim diz ao meu servo a Davi: assim disse o Eterno dos Exércitos: eu te tomei de cabana dos pastores, detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo Israel. E estive contigo por onde quer que foste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, com o nome dos grandes que há na terra. E preparei um lugar para o meu povo Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja molestado, para que nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes, como desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, subjuguei todos os teus inimigos, e te faço saber que o Eterno te edificará uma casa. Quando os teus dias estiverem completos e forem a teus pais, então farei levantar um da tua descendência depois de ti, dos teus filhos, e estabelecerei um reino. Ele me construirá uma casa, e firmarei o teu trono para sempre. Eu lhe serei como um pai, e ele me será como um filho, e minha benevolência não se afastará dele, como a tirei daquele que te antecedeu, mas sim, o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. Então o rei Davi entrou e ficou perante o Eterno e disse: quem sou eu, ó Eterno Deus, e o que é minha casa para me teres trazido até aqui? Como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Acaso me consideras como um homem ilustre, ó Eterno Deus? Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo, pois tu bem conheces a teu servo. O Eterno, por causa do teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, revelando todas essas grandes coisas. O Eterno, não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Quem é como o teu povo Israel, essa nação tão singular na terra, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo, a fim de engrandecer seu nome por meio de feitos grandes e magníficos, expulsando nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito. Pois fizeste para ti este teu povo Israel, para sempre como teu povo, e tu, Eterno, te fizeste seu Deus. Agora, ó Eterno, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faz como falaste, para que seja confirmado e engrandecido teu nome para sempre, e para que diga: o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa do teu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, meu Deus, revelaste aos ouvidos do teu servo
que lhe construirias casa, e por isso teu servo se animou a orar perante tu. E agora, ó Eterno, como tu és Deus, comunicaste ao teu servo este bem. Agora, pois, foi do teu agrado abençoar a casa do teu servo, a fim de que ela permaneça diante de ti para sempre, porque tu, Eterno, a abençoaste, será bendita para sempre. Capítulo 18. Depois disso, Davi feriu os filisteus e os subjugou. Tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Feriu também Moabe e os moabitas. Tornaram-se seus servos e pagadores de tributo. E Davi feriu também Hadadezer, o rei de Sová, junto a Ramate, quando este estendia sua mão sobre o rio Eufrates. E Davi tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros, 20.000 homens de infantaria. Davi aniquilou todos os cavalos reservados deles, apenas 100 carros. E os arameus de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, o rei de Sová, e Davi matou 22.000 homens de Arã. Davi pôs governadores em Arã de Damasco. Os arameus tornaram-se seus servos de Davi, pagadores de tributos. E o Eterno dava a vitória a Davi por onde quer que fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. E de Tivate e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou uma quantidade muito grande de cobre, com o qual Salomão fez a piscina, o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. E quando Tou, o rei de Ramate, ouviu que Davi havia ferido todo o exército de Hadadezer, o rei de Sová, enviou seu filho Adorã ao rei Davi para cumprimentá-lo e para felicitá-lo por haver batalhado contra Hadadezer e por tê-lo derrotado, porque Hadadezer fazia guerra contra Tou, bem como para levar todo tipo de utensílios de ouro e de prata de cobre, os quais o rei Davi também consagrou ao Eterno, junto com a prata e com o ouro que trouxera de todas as nações de Edom, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus e dos Amalequitas. Além disso, Avizai e Ben-Edom, todos os edomitas, tornaram servos de Davi, e o Eterno dava a vitória a Davi por onde quer que fosse. Davi reinou sobre todo Israel, e enquanto aplicava a lei e a justiça a todo o povo, Joabe ben Seruia comandava o exército, e Eshafate ben Aiude secretariava o rei. Sadoc ben Aitube, Abimeleque ben Abiatar, o sacerdote, Savão escrivão, Benaiahu ben Joada tinha o cargo dos quereteus, dos pleteus, e os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Capítulo 19. Depois disso, na caça, o rei dos filhos de Amon morreu. Seu filho passou a reinar em seu lugar. E Davi disse: agirei com bondade com Hanun, bem na caça, como seu pai agiu comigo, com bondade. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo pela morte de seu pai. E os servos de Davi vieram à terra de Amon, a Hanun, para consolá-lo. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanun: acaso parece aos teus olhos que Davi honra o teu pai, só porque te enviou consoladores? Não seria para conhecer, transtornar e espiar a terra que te enviou seus servos? Hanun tomou os servos de Davi, raspou-lhes a barba, cortou-lhes a metade de suas roupas até as nádegas e os despediu. E avisaram a Davi acerca desses homens, e enviou mensageiros para encontrá-los, porque os homens estavam muito envergonhados. E o rei disse: ficai em Jericó até que cresçam as vossas barbas, e então voltareis. E os filhos de Amon viram que se tornaram odiosos a Davi. E Hanun e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros. E Arã, na Arã, Mesopotâmia, de Arã, Maaca e de Sová, alugaram para si 32.000 carros.
E o rei de Maacá com suas gentes, os quais vieram e acamparam diante de Medivá. Os filhos de Amon se juntaram nessa cidade e vieram para a guerra. Quando soube disso, Davi enviou Joabe todo o exército dos valentes, os filhos de Amon, saíram e ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que tinham vindo se puseram à parte no campo. E Joabe viu que a frente da batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda. Escolheu os melhores dentre os homens de Israel, formou-os numa linha contra os arameus, enquanto o resto do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, que formou outra linha contra os filhos de Amon e disse: Se Arão for mais forte do que eu, tu virás em meu socorro. E os filhos de Amon foram mais fortes do que tu, socorrer-te-ei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e que o Eterno faça o que parecer bem aos seus olhos. Então Joabe e o povo que estava com ele chegou à guerra contra os arameus, mas eles fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que Arã fugia, eles também fugiram de diante de Abisai seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Vendo que foram derrotados diante de Israel, Arã enviou mensageiros e fez os arameus que estavam do outro lado do rio saírem e virem, comandado por Shofá, o capitão do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, foi ao encontro deles e ordenou a batalha contra ele. Tendo Davi ordenado a batalha contra os arameus, fizeram guerra contra ele. Mas os arameus fugiram de diante de Israel, e Davi aniquilou os 7.000 carros deles e 40.000 homens de infantaria, e matou Shofá, o capitão do exército. E os servos de Hadadezer viram que foram derrotados perante Israel, e fizeram paz com Davi e o serviram. E Arã temeu socorrer novamente os filhos de Amon.